glória a Deus. Muito bem, 19 horas mais 32 minutos. 19 horas mais 32 minutos, horário de Brasília. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu amigo, minha amiga. Hoje é terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Terminando o mês de novembro, hein? Pois é, mês de dezembro já tá batendo aí, né? Batendo as portas, né? O mês de dezembro já tá querendo entrar e nós estamos chegando mais um ano, né? E louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos abençoou. Você que está em casa, está no seu local de trabalho, onde você estiver, mais uma vez que Deus possa nos abençoar. E nós estamos ao vivo para o nosso pré-culto. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, teremos o nosso culto, transmissão pelas nossas plataformas digitais. Mas antes você vai conhecer o pastor que estará trazendo uma mensagem, uma palavra do Senhor daqui a pouco às 8 horas da noite. Antes, nós vamos conversar aqui com o nosso querido pastor. O pastor que está aqui conosco hoje é o pastor Jonas Siqueira Nascimento. Pastor Jonas Siqueira, ele que está à frente da Igreja Cristã Maranata de Morada de Laranjeiras 2, o nosso abraço aí para todas as ovelhas. Ele mora em Jacaraípe, na Serra, e está há 26 anos como pastor, há 26 anos como ministro, à frente aí dos rebanhos, né? Cuidando das ovelhas. Ele tem uma família abençoada, né? A sua esposa se chama Maristane Faria Nascimento. Os filhos, Felipe, Tiago e Jonas Júnior. E também tem os netos, hein? Os netos, a Beatriz, que tem 7 anos, o Davi, que tem 2 anos, e o Daniel, de 1 ano. Aliás, eu já fiquei sabendo aqui que o Davi, né? Quando o pastor Jonas falou o seguinte: Davi, eu vou na Rádio Maraim. O Davi falou assim: eu quero ir com você. Foi dessa forma, né? Criança é uma bênção. Pastor Jonas, seja bem-vindo, em paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Eu sinto uma grande alegria de estar aqui, para compartilhar esse momento com todos, e cumprimentar também a todos vocês dos seus lares, onde estiverem, com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor Jonas, o senhor se converteu foi em 1985, né? Mas eu gostaria de saber se o senhor nasceu num lar evangélico. Aliás, o senhor falou comigo fora do ar, antes mesmo, dizendo o seguinte: olha, Jorge, eu nasci num lar evangélico, mas eu, quando cheguei à minha adolescência, à minha juventude, eu acabei saindo ali da presença do Senhor. Foi inclusive na igreja metodista, não é isso, pastor? Isso. Conta um pouco da sua história aí. A gente participou muito, a nossa mãe, né? Sempre teve essa preocupação de nos conduzir num lar evangélico. E nessa época vocês moravam aonde, a família? A gente morava no Morro do Moscoso, aqui em Vitória, né? Nascemos aqui em Vitória, né? Moramos no Morro do Moscoso, e a gente sempre ia, mas chegou aquela fase da adolescência, da juventude, e saímos, né? E com todo respeito também ao evangelho, nunca aquele ensino, né, que ficou, né, ensina o teu filho o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então o ensino foi dado e a gente respeitava. Eu não queria saber de igreja, de nada, mas sempre respeitamos o evangelho, né? Sempre tive o respeito, o temor ao Senhor, né? Isso aí foi uma coisa que foi uma herança, deixada, que a minha mãe ela deixou, nos ensinou, ela está viva ainda, né? Mas ela nos deixou essa herança a todos os filhos, né? E qual o nome da sua mãe? É Isabel. Ah, Dona Isabel, um abraço aí pra Dona Isabel. Ela mora ali em Vitória? Mora em José de Anchieta. Um abraço pra Dona Isabel em José de Anchieta, na Serra, aqui no Espírito Santo. Pois bem, 1985 veio a conversão, mas antes o pastor, como já mencionou, se desviou dos caminhos do Senhor na sua adolescência. Mas quando que foi esse grande encontro, essa grande experiência? Aliás, essa experiência, pastor, eu estava conversando aqui com o pastor fora do ar, eu gostaria que o pastor relatasse, mas antes da sua conversão, foi um momento muito difícil também, né? Que o pastor tocava instrumento, tocava no mundo, participava das festas desse mundo e acompanhava até o seu irmão. Como é que era essa história, pastor? Meu irmão sempre tocava violão e tocava muito bem, né? E ele resolveu aprender a tocar cavaquinho, né? E ele comprou um cavaquinho, comprou um violão e começou a me ensinar. E começamos ali a tocar e saía com ele, né? Para as festas, a gente tocava junto, né? A gente tocava muito samba, né? Ele inclusive era compositor de samba, enredo, gostava dessa área aí, né? E um dia, né? Numa roda de samba, podemos se dizer, eu estava tocando e de repente eu
parei como se eu estivesse sozinho, né? E eu olhei para o céu e eu falei, Senhor, o que que eu tô fazendo aqui? Olha, e Aqui tinha não é quantos meu anos? E lugar. tinha quantos anos na época? Desculpa te interromper. Eu tinha, nessa ocasião, eu tinha 18 para 19 anos, né? E naquele momento ali começou a me incomodar, né? Mas toquei minha vida, continuei. A ponto de uma época a gente estava tão envolvido, né? Meu irmão queria até que eu fosse morar com eles, né? E eu falei assim, você me dá um tempo, eu vou pensar. Só que nesse período, nesse pensar aí, o Senhor me deu uma bênção. Eu fui numa igreja, ali José de Anchieta, a primeira igrejinha, né? Era uma casinha, e eu não conhecia, de repente eu vi aquele pessoal ali, fui lá, né? E quando eu entrei naquele lugar ali, uma coisa que me chamou a atenção, até estava conversando com o Jorge aqui, se você me perguntar qual foi a mensagem, eu não me lembro da mensagem, mas eu lembro de uma coisa, né? O louvor, né? Como que o louvor me chamou a atenção. Quando eu vi aquele pessoal cantando, eu ficava olhando espantado, mas o que está acontecendo aqui, né? Parecia que era um cântico celestial, né? E aquilo ali me segurou muito, sabe? Foi uma bênção. Aleluia. Né? E eu continuei vindo, né? Era segunda-feira, era louvor, terça-feira naquela época era o culto de oração, era na terça-feira, e a gente, né? Eu comecei aí, fui muito bem recebido, eu tava comentando com ele, como que é bom a assistência, a atenção da igreja, né? Daqueles que a gente recebe, né? Eu fui muito bem recebido ali, né? Eu sempre costumo dizer, tem um pastor, né? Na época ele era diácono, na época podia ter diácono solteiro, né? Ele era diácono na época. E ele me recebeu muito bem, ele me deu uma coletânea, eu disse isso pra ele esses dias, né? Ele me deu uma coletânea, né? Na hora do culto, eu vou fazer com isso aqui, né? Mas fiquei ali que eu queria só ouvir e receber a bênção. Mas tem uma coisa interessante, quando acabou o culto, eu fui devolver a coletânea pra ele, e ele falou assim, não, é sua. E eu falei, meu Deus, que luta que esse camarada me colocou agora, que eu tinha que ir embora pra casa, e os meus amigos estavam lá na rua, e eu ia passar por eles, né? E te esperando, te aguardando. Né? Aí o que eu fiz? Eu peguei e escondi a coletânea embaixo da camisa, por dentro da calça, fui embora, né? Só que no outro dia, eu quis voltar, voltei de novo, e continuei vindo, tô até hoje. Glória a Jesus, aleluia. E olha, o que me chamou a atenção aqui no seu testemunho até o momento, pastor Jonas, que quando você estava naquela roda ali com os seus, né, amigos, né, digamos assim, com seu irmão, naquela festa ali no mundo, tocando ali o violão, o cavaquinho, e você olhou para o céu dizendo, o que eu tô fazendo aqui? Naquela semana, naqueles dias, o seu irmão havia lhe feito uma proposta de morar com ele. E ele morava onde na época? Morava lá no Morro do Moscoso. Morro do Moscoso. Para morar com ele, para poder trabalhar mais com ele nessas festas. Isso. Então foi uma semana decisiva. Decisiva. O senhor preparou aquele momento todo ali para livramento, resgatar. Né? Foi um livramento, sabe? Glória a Deus. Que maravilha. Pois bem, continuando ali a caminhada, a jornada começou a caminhar na presença do Senhor na igreja de José de Anchieta, né? José de Anchieta na Serra. E vivendo essa experiência, veio o batismo nas águas, né? Isso. E como é que foi o batismo? Depois foi levantado a obreiro, já foi direto pro diaconato? Como é que foi esse período para ser um obreiro e para ser um diácono? Olha, eu me batizei, né? Lá no Manaim, naquele batistériozinho, só tinha ele lá, né? Mas foi assim uma coisa maravilhosa. E aquele dia também foi o batismo da minha esposa, né? Nós se convertemos e ela estava ali, jovem, né? E a gente começou a se conhecer, né? E depois nos casamos, né? Mas recebi o batismo, fiz um seminário, não fui batizado com o Espírito Santo lá, né? Mas o Senhor disse que ia fazer isso. E eu desci naquela bênção, né? Do primeiro amor, né? A gente vai até fazer um comentário disso hoje na mensagem, né? Que a gente precisa voltar, né? Tem muitos que estão precisando de um recado, o Senhor tem um recado para você, né? E naquele momento ali, eu consultei o Senhor, fiz uma consagração, né? Fiz uma consagração, né? Até, a minha proposta era até no domingo, e era parte da tarde, né? E eu fiz essa consagração, aí no domingo a gente saía à tarde para evangelizar. O grupo de jovens, a gente saía. Nesse dia o pastor teve lá, né? E ele falou assim, não vamos sair hoje não, nós vamos orar por vocês. Quando orou, o Senhor falou que estava me batizando com o Espírito Santo, eu recebi uma grande bênção. Glória a Jesus. Foi a minha experiência, porque ninguém sabia que eu estava jejuando para isso, né?
Aí o senhor me batizou, me levantou pro instrumento e eu falei pro Jorge, tudo que eu tinha aprendido, que eu tocava, parece que apagou. Eu comecei tudo de novo ali, né? A aprender a tocar o louvor, o ritmo, tudo aquilo ali. Então foi assim uma coisa muito maravilhosa. Ou seja, o Senhor Jesus disse para você, agora, meu querido, sou eu que vou te ensinar. Isso aí, isso mesmo. Será usado nas minhas mãos, né? Glória a Jesus. Que bênção, né, pastor? Glória a Deus. Aí começou a caminhada como obreiro. Quando que chegou o diaconato, pastor? O diaconato, logo que me casei, né? A gente casou em José de Anchieta ali, né? A igrejinha, a gente viu hoje as igrejas, os templos grandes, né? Ali era a igrejinha pequenininha, 2 passos chegou no púlpito. Mas foi uma festa, para nós foi uma alegria muito grande, sabe? Né? Aí nos casamos e logo nos mudamos para um bairro chamado Feu Rosa. Lá tinha uma igreja, né? Era um trabalho, estava iniciando, e tinha um grupo de irmãs orando para ir para lá um instrumentista, né? Foi a bênção, né? E nós definimos ir para lá, a gente conseguiu uma casinha lá, fomos morar lá, né? E começamos ali, né, a minha vida já como casado de obreiro, né, de instrumentista, né? Que eu vou dizer para você, hein? Eu nunca imaginei e no coração eu nunca quis ser obreiro e pregar para lá. Eu queria tocar o instrumento, mas o Senhor foi me preparando, né? Esse dia eu disse com os irmãos na igreja lá que tinha um irmãozinho que ia orar, aquele irmão vinha com um dom, que o Senhor estava me dando uma Bíblia, me dando uma espada. Aí toda vez que ia orar, vinha um irmão, eu falei, já veio um irmão de novo. Que eu queria ficar no meu instrumento. Mas o Senhor foi preparando, né? E nós fomos, né, o Senhor foi nos preparando nesse momento, foi nos dando, né, amor por esse trabalho, né? A gente vê na necessidade. Depois fui, deslocado para um trabalhozinho lá em Fundão, né? Quantas experiências a gente teve ali, né, no louvor. Eu comecei, na verdade, a primeira mensagem minha foi ali, né, lá no trabalhozinho de Fundão, que foi na escola bíblica dominical, né? Começava às 8 na época, 9 horas entregava o jejum, né? Escapou todo mundo, foi pro Manaim, só sobrou eu. Aí o pastor, na época, um giro, falou assim, é você que vai pregar. Eu falei, misericórdia, e agora? Né? Até 9 horas. Pediu o irmão, estica esse louvor aí até pé das 9, hein? O irmão começou o louvor 8 horas, quando deu 8h10 me passou a mensagem. 8h15 acabou o culto. E fomos pra casa, fomos embora, entregar o jejum em casa. Mas foi a minha primeira experiência. Mas ali eu vivi muita experiência nas serenatas, né, do louvor. Eu amava, né, e amo, né, o instrumento e tocar. Né, a gente fez muita serenata naquela ocasião, a gente saía de madrugada dentro. Glória, né? a Deus, que E bênção, isso nos deu grandes experiências ali de salvação de vidas. Para quem não conhece, o pastor tá falando de Fundão, fica no interior do estado do Espírito Santo, no norte do estado do Espírito Santo, onde fica esse lugar, Fundão. Aliás, um abraço aos irmãos aí de Fundão. Mas sim, aí veio o diaconato. Isso, né? Como é que foi a experiência? Foi com a igreja que foi levantado? O diaconato foi em Feu Rosa, nessa igreja, né? Aí construiu o templo, né? E o Senhor ali nos chamou pro diaconato, né? E eu vou ser sincero para você, o meu diaconato, né? Ele todo foi envolvido com o louvor. Eu desempenhava, tinha visita, né? Tinha meu grupo de irmãos de assistência, né? Mas eu amava o instrumento, né? Sempre ficava ali. Hoje eu já não toco muito mais, porque o ministério está cuidando de outras coisas, né? Mas de vez em quando tem saudade, a vontade de voltar, né? A tocar junto com os irmãos. Glória e aprender um pouquinho mais com eles, né? Aleluia. Muito bem. E agora, quando é que foi essa experiência de ser ungido na casa do Senhor, pastor? A unção veio na segunda igreja de Feu Rosa. Né? Tinha a primeira, aí construiu a segunda, né? Aí a gente foi para a segunda, né? E ali foi uma experiência maravilhosa, né? O trabalho, o desenvolvimento, a assistência, né? Ali até o abraço àquele povo de Feu Rosa, porque é um povo, né, muito dedicado, né? E uma coisa ali que me chamava muita atenção, o louvor, né? Não tinha hoje o grupo de louvor, né? Aquela estrutura, mas o louvor da igreja, né? Uhum. Era uma maravilha. E o Senhor nos deu a unção ali. E logo depois que fomos chamados para o Ministério da Palavra, aí nós nos deslocamos para Jacaraípe, aquela região de Jacaraípe, e ficamos ali um bom tempo, né? Naquela área ali, né? Onde fomos ordenados numa igrejinha, né? Que a gente chamava de Magistrado, fica lá na Guarani, né? Lá na esquina da Guarani,
era uma igrejinha de madeira e nós fomos ali, né, ordenados. Foi a minha primeira experiência, né, no ministério, foi lá, né, que eu fui ungido para lá. Depois fui ordenado já com a igreja construída lá. Foi uma bênção maravilhosa. Glória a Jesus. Pastor, daqui a pouco às 8 horas da noite teremos o nosso culto, né? Com a transmissão pelas nossas plataformas digitais. E qual será o texto abordado? Qual será o tema para o culto dessa noite de terça-feira, pastor? Olha, o texto, nós vamos trabalhar o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 6 e 7, né? Nós colocamos um tema ali, né, que diz acerca do renovo, né, da salvação, da alegria da salvação, né? E a ênfase nossa aqui nesse texto vai ser bem objetiva, né? A nossa ênfase toda é quando Jesus ressuscitou, né? É a primeira coisa que ele fez, né? Quando quem estava ali que deu o aviso, aquelas irmãs que foram lá, né, levando aromas para ele, né? Então a primeira experiência, olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. A segunda coisa foi o recado que ele mandou para os discípulos, dizer aos discípulos que eu os verei lá na Galileia. Mas ele falou uma coisa especial para Pedro, vai dizer a Pedro, né? Não esqueceu de Pedro. Pedro, né? Tinha um assunto para tratar com ele, né? Tinha um assunto sério para tratar com o Senhor, né? E era naquele momento ali, né? E a nossa ênfase vai ser isso, exatamente. Tem muito Pedro por aí que vai ter um assunto para tratar com o Senhor hoje, né? Tem um assunto para tratar com o Senhor, né? Porque lá na Galileia, o que aconteceu lá? Os milagres aconteceram, muitos milagres ali. O chamado de alguns foi ali. As primeiras caminhadas. Jesus acalmou a tempestade, foi ali, né? Então, é aquele momento do início, né? É voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. Né? E interessante, não teve intervenção de ninguém, né? Foi o Senhor Jesus, chamou cada um. Ele tinha um tratado com Pedro, né? E a gente vai fazer um breve comentário desse momento aí, desse trato com Pedro, né? E tem muitos hoje, nós precisamos estar nessa condição, né? Essa alegria do primeiro amor, né? E nós não podemos deixá-la jamais, porque é a hora da partida da igreja. E eu vou assistir, vou estar ouvindo, vou estar assistindo juntamente com você, meu irmão, minha irmã. O senhor tem um assunto para tratar com você hoje. Digo aqui no Espírito, hein? O senhor tem um assunto para tratar com você hoje e é no Espírito. E o senhor trata com muito amor, né? Isso que é maravilhoso, é na palavra, é na revelação do Espírito Santo. Eu vou estar assistindo também, participando, porque quero a minha bênção, né? Quero alimentar minha alma, você vai alimentar a sua alma também. O papo tá muito bom, é verdade, esse testemunho maravilhoso. Nós conversamos aqui, você conheceu um pouco do pastor Jonas Siqueira Nascimento, pastor Jonas, e ele está à frente da Igreja Maranata de Morada de Laranjeiras 2, mais uma vez um abraço aos irmãos. Ele mora em Jacaraípe, na Serra, aqui no Espírito Santo, está há 26 anos no ministério, se converteu em 1985, marido da nossa irmã Maristane Faria Nascimento e pai dos filhos abençoados, né? O Felipe, Tiago e o Jonas Júnior, e os netos, né? A Beatriz, que tem 7 anos, o Davi de 2 e o Daniel de 1. Por certo, aí estão ouvindo e assistindo, estão vendo o vovô agora aí na tela, e que Deus abençoe essa família. Pastor Jonas, obrigado por ter vindo aqui e que Deus abençoe esta mensagem, um culto agora dessa noite às 8 horas da noite. Que o Senhor continue, que o Deus vivo continue te usando com graça, com poder e que seja sempre um instrumento nas mãos do Senhor. Obrigado, tá, pastor Jonas? Amém, eu que agradeço, né? Pastor Jonas aqui conosco, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos fechando aqui, mas já o culto e você vai participar conosco. A paz do Senhor Jesus.